Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziu a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando, eles não veem. E ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento.
quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele logo desiste. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60, outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado Padre Júnior, nosso pároco, estimado povo de Deus, aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida, você que nos acompanha pelas redes sociais e é ouvinte da Rádio Cidade. Hoje, o Evangelho de São Mateus nos apresenta essa parábola, essa história que Jesus nos contou aos seus discípulos e à multidão que o seguia, e também conta a cada um de nós, tão conhecida a parábola do semeador. E nós somos convidados a meditar sobre esse texto e a pensar um pouquinho sobre a nossa vida, como nós estamos recebendo no nosso coração a palavra de Deus, como nós estamos preparando a terra do nosso coração para acolher essa palavra que tantas vezes ao longo da nossa vida nos é dirigida, nos é apresentada, nos é revelada por Jesus. O evangelista apresenta aqui 3 terrenos que não produziram frutos ou produziram poucos frutos. A palavra que caiu à beira do caminho, no terreno pedregoso e também no meio dos espinhos. E Jesus depois explica, no final desse texto, o significado de cada um desses terrenos para a nossa vida. Mas a palavra que caiu em terreno bom, em terreno fértil, ela produziu frutos. Mas mesmo no terreno fértil, ela produziu a proporção de 100, de 60 e de 30, porque cada um de nós acolhe a palavra de uma maneira, recebe a palavra segundo a proporção dos dons que nos foram dados por Deus, e devemos assim acolher essa palavra com alegria, acima de tudo, e produzir os frutos que a palavra nos propõe à medida que o Senhor nos deu para produzir. Cabe um pensamento aqui sobre esse evangelho. Os fariseus, os mestres da lei, os doutores, na época de Jesus, não conseguiram, não se colocaram no acolhimento da palavra, não reconheceram em Jesus o enviado, a palavra eterna de Deus. Por isso que Jesus, ao longo desse texto, vai explicar para os seus discípulos que não é a todos que a palavra é compreendida. Então, os discípulos ficam assim preocupados no primeiro momento, porque Jesus conta sempre essas histórias e procura explicar a verdade do reino de Deus a partir dessas histórias, porém não é todos que compreendem. E aí Jesus deixa bem claro que alguns não deveriam compreender porque tinham um coração insensível, tinham um coração fechado,
tinham o coração amarrado para acolher a palavra. Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós nos encontramos também na nossa vida, podemos nos encontrar com esse coração fechado, com esse coração amarrado, como se encontravam muitas pessoas na época de Jesus, mas sobretudo aqueles que eram os donos do poder na época, sobretudo os religiosos, os doutores da lei, os que conheciam bem a religião, os que conheciam bem as Escrituras, porém não tinham um coração aberto para acolher e para compreender o que as Escrituras diziam a respeito de Jesus. E aí Jesus diz uma palavra dura em relação a essas pessoas. Foram os simples, os pequenos, aqueles que ninguém dava nada por eles, que de fato receberam Jesus, que compreenderam Jesus, que entenderam Jesus. Nós devemos e precisamos buscar sempre o caminho da simplicidade, o caminho da pequenez, o caminho que nos torna próximos de Jesus. E esse caminho é o caminho da simplicidade. É um evangelho muito bonito, porque Jesus nos conta a parábola, depois explica aos discípulos por que ele fala em parábolas e conclui dizendo, dando as explicações de cada sentido da parábola que ele contou, né, do semeador. Creio que eu não precise explicar aquilo que já está muito claro, né? Cabe um questionamento. Qual terra nós estamos cultivando no nosso coração? Será que é a beira do caminho? Será que é a terra pedregosa, a terra de espinhos ou é a terra boa? Cada uma dessas terras recebeu as sementes, porém foi a terra boa que produziu em abundância. Mas o semeador, ele não desistiu de nenhuma das terras, até mesmo essas terras consideradas inférteis, como diz a parábola, até mesmo elas produziram um pouco de frutos. Isso também nos faz pensar na paciência que Deus tem para conosco, na paciência que Deus tem com os seus filhos e filhas, para que, se a terra do nosso coração ainda não é muito fértil, ainda não é muito adubada, né? Usando uma linguagem bem agrícola, para receber a palavra, ele tem essa paciência histórica para que ao longo da vida nós possamos transformar essa terra, que não é muito fértil, em terra fértil, em terra boa, para produzir a base de 100, de 60 e de 30. É uma parábola que nos faz pensar na vida. Muitas vezes a gente se depara com situações no atendimento às pessoas que chegam desesperadas, que chegam deprimidas, pessoas que chegam se sentindo abandonadas em situações difíceis ao longo da caminhada, em família, na vida profissional, na vida pessoal. Nós precisamos assim olhar com caridade para as situações que as pessoas se encontram, para as circunstâncias em que as pessoas vivem e procurar sempre direcionar uma palavra que produza fruto na vida dessas pessoas e um fruto que seja permanente. Porém, não podemos nos esquecer nunca de tomarmos consciência de que os sofrimentos, como disse Jesus aqui, os sofrimentos fazem parte da vida. As dificuldades fazem parte das circunstâncias humanas. Por isso a palavra vem nos fortalecer, vem nos fortificar, vem nos alimentar e nos dar fundamento para enfrentarmos todos os sofrimentos que se apresentam na nossa vida. Busquemos ser terra boa, terra fértil, para que quando enfrentarmos desafios, estejamos preparados para superar, iluminados pela palavra. É o que o Senhor nos pede no Evangelho de hoje.
A primeira leitura também nos apresenta nos encaminha no mesmo direcionamento. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus não vem até nós e volta para Deus sem agir, sem produzir em nós transformação. É isso que diz Isaías, né? E usa essa imagem bonita da chuva. A chuva desce do céu e fecunda a terra, fertiliza a terra. Não existe terra que produza frutos sem estar umedecida, sem ser umedecida pela chuva. Assim também é a palavra. Ela umedece a terra seca. A palavra de Deus também vem em nosso encontro para produzir frutos, umedecer a terra seca da nossa vida. Então, que nós possamos acolher com paciência, né, esperando que essa palavra produza frutos, comprometendo-nos cada dia com ela, né, tendo assim dando assim o nosso sim e o nosso compromisso diário, mas tendo assim também essa paciência, como pede São Paulo na segunda leitura, né? Quando São Paulo diz assim: a criação está gemendo como que em dores de parto. Ele nos chama a atenção para termos paciência, termos esperança, mas uma esperança no sentido também de espera, aguardando, né, que tudo isso que estamos vivendo ao longo da nossa vida, toda essa caminhada cristã junto de Jesus, o caminho que fazemos junto de Jesus, toda essa caminhada vai nos configurando cada vez mais com Cristo, e isso vai fazendo com que nos aproximemos cada vez mais de Jesus, nos preparando para o dia final da nossa vida, que é estarmos definitivamente com Ele. Por isso, a espera também aparece aqui na segunda leitura de hoje. Toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Então, é dia após dia, momento após momento, a conversão, a mudança de vida, o escutar a palavra, o acolher a palavra na nossa existência, o buscar estar mais próximo de Jesus, é dia após dia, caindo, levantando, sem medo de errar, sem medo de nos encontrar com Jesus. Às vezes na nossa vida nós podemos até sermos abandonados por pessoas que achamos que são próximas de nós e que nunca nos abandonará, mas Jesus nunca nos abandona. Jesus está sempre conosco, e Ele não nos abandona jamais, sobretudo nos momentos em que nós somos frágeis, nos momentos em que nós estamos assim, como que terrenos secos, vazios, e precisamos da sua presença em nossa vida. Ele insiste e continua jogando a semente na nossa terra. Então peçamos que o Senhor faça de nós pessoas cada dia mais comprometidas com o seu Evangelho, e que a terra do nosso coração possa ir se transformando dia após dia para se tornar cada vez mais uma terra boa, uma terra fértil, que produza bons frutos para o reino de Deus, para o testemunho do Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos professar a nossa fé. Hoje nós vamos professar